Que é o Vito, é o dia da gente botar fogo na caixa d'água. É treta, é confusão. A gente só vai fazer uma pauta que vai deixar um time feliz com a gente e todos os outros bravos. Polêmica, né? A gente quer arrumar confusão de novo. Deu certo com os mascotes, agora a gente quer polêmica de novo. Queremos caçar problema. A gente não se cansa de caçar problema e vai caçar mais um, né? Exatamente, caçando problema com as torcidas nacionais. Exato, que é o Vitor. Então, e com esse problema que a gente tem, né, de gostar de uma confusão, vamos para uma pauta chamada Qual é o maior time do Brasil? Simplesmente isso. Aquela tier list safada que a gente faz, que acaba sempre gerando comentários muito carinhosos da galera. Por isso, já comentem. Antes do vídeo já começar com carinho, com amor. Vocês são foda, vocês são legais, vocês são gente boa. Porque os comentários depois a gente sabe que não vai ser bom. Então, a gente pede aquele comentário prévio também. Né? Dá um comentário antes de ver o vídeo. Exato. Curte antes de ver o vídeo. Depois assiste. Mas vamos lá, Brasil. Tá aqui a nossa tier list na tela. Nas categorias maior de todos, autoexplicativo. Maior de todos, só um. Só um. Depois, um gigante nacional. Os gigantes nacionais são mais clubes que, por detalhes, não são o maior de todos, mas estão junto desse grupo. Os grandes nacionais, que são aqueles que movimentam torcida, estão entre os maiores do país, mas também não são gigantes, mas também não são médios. O médio é a composição de elenco. É aquele que tá sempre na Série A, é o time que volta e meia ganha título, mas não tem a dimensão para ser considerado um grande. Aí a gente tem os times regionais, que eles são fortes na sua região. Região poderia ser dois estados, pode ser na região como um todo, time que é muito forte no sul, muito forte no sudeste, no centro-oeste, no norte. E tem os estaduais, que é time que é forte só dentro do próprio estado ou até só dentro da própria cidade. Então, o teto é ali. Bem explicadinho? Explicado. Vamos começar as polêmicas agora. E começando aqui a polêmica, tem o meu time e dois candidatos à disputa. Sugiro que a gente comece para frente. Podemos começar a partir do quarto clube, né? Para mim, aqui é poupa-tempo. Tanto Atlético Acreano, Rio Branco e Cuiabá são times estaduais. É triplo poupa-tempo ali. O Rio Branco até diria que na região norte como um todo ele é um dos mais fortes. Até daria um debate nesse sentido, mas Atlético e Cuiabá com certeza são clubes estaduais. Mas o Rio Branco ele tem Copa Verde? Não chega a ter Copa Verde, é porque é mais recente, né? Mas acho que clube estadual também, porque o Acre não tem tanta força também. Fechou, então. 3 pro Verde. O próximo da fila. É para falar com coração ou é para falar com realidade? Cara, eu não tenho problema do coração, então para mim é um médio nacional. É um clube que conquistou já o título brasileiro em 1985. É um clube que, na maior parte dos seus anos de história, figurou na Série A. Até recentemente tem figurado mais na B do que na A, mas o normal, historicamente, foi ser um clube de Série A, 2 finais de Copa do Brasil ali com times muito bons. Acho que, no geral, tem uma torcida grande na cidade, na região metropolitana, ali não chega a ser uma torcida tão robusta estadualmente, mas é um clube médio nacional. Brincadeiras à parte, mas assim, cara, eu vejo argumentos para dizer tanto que vamos assim, se a gente pega esse vídeo referente à década de 80, médio nacional, tranquilo. Mas com o que aconteceu recentemente, eu acho que o time foi rebaixado, com perdão do trocadilho, para um time regional. Hoje o Coritiba é um time regional.
Eu acho que hoje, competitivamente, sim, mas não tem como apagar a história. A história está Tá, feita, é um time campeão brasileiro, é um time que por muito tempo foi um time de Série A, por isso eu colocaria como um médio nacional. tá. Gostei do argumento, mas acho que o próprio clube se apequenou. Esse ano tá indo bem, para minha total frustração, e quero ver se eles vão manter, né? Mas a diretoria ali, aquele trabalho que foi feito, apequenou o clube ao ponto de que nem estadualmente ele era o grande É, forte do negócio. é até um papo que a gente já comentou no off, que eu dei algumas opiniões para você sobre o Coritiba, que o Coritiba, por muito tempo, ele foi um clube de Série A. Ele até em vários anos brigava para não cair, em alguns momentos chegou a cair para a Série B, mas era aquele clube que nem sempre brigava para não cair, e quando caía para a Série B era sempre muito forte. Nos últimos anos ele chegou a fazer séries B ruins, como foi a do ano passado, chegou a não subir em alguns momentos, ficar mais de um ano na Série B, e quando subia para a Série A, era rebaixado automaticamente, nem brigava para não cair. Então o Coritiba realmente diminuiu um patamar nos últimos anos. Mas eu coloco como médio nacional pelo contexto histórico, principalmente pelo título brasileiro. Acho que o título brasileiro faz muita diferença aí pro Coritiba em relação a outros times que a gente vai debater mais para frente. Gama, para mim, ele é estadual, mas um dia já foi maior que isso, né? Um caso parecido. Eu concordo bastante. Acho que o Gama conseguiu em algum momento ali na década de 90 e no início dos anos 2000 ser um time mais relevante, jogou ali alguns anos consecutivos a Série A, muito tempo na Série B, mas depois não conseguiu se manter nisso, que poderia ser esse passo a mais, mas não conseguiu se manter por mais tempo ali. Então é time estadual mesmo. Agora começamos as polêmicas. Flamengo. Cara, pra mim o Flamengo tá numa briga ali seleta com São Paulo e Santos. Até se quiser debater mais tarde. Pode ser. Para mim o espaço do Flamengo é de um gigante nacional. Eu, Mas eu vejo não é o maior de todos. eu vejo o Flamengo na briga com um dos outros times ali. Tá, então vamos deixar. Aí aqui, acho que todo esse pelotão aqui, tirando só o Juventude, talvez, e não sei se CSA ou Figueirense, que podem ser regionais. A maioria estadual. Bahia de Feira é estadual. Esse Então, dali é o tem que. Atlético do Espírito Santo, também estadual. Luverdense também estadual. Operário estadual. Ferroviária estadual. Juventude eu acho que conseguiu um patamar de ser um time regional. Porque é um time que durante muito tempo foi de Série A, tem um título de Copa do Brasil. É, É um, só, é um só o clube. Operário é um critério assim, ele tem muito título de divisão inferior. Isso é verdade. Mas o problema para mim do Operário é que ele não é dominante dentro do estadual. Mesmo que tenha ganho, ele não conseguiu engatar uma sequência que, tipo, se tornasse um dos maiores campeões, entende? É por isso Eu para mim. acho que para se tornar regional também tem que ter muitos estaduais ou brigar muito tempo e tem que conseguir chegar na Série A. Eu acho que o fator Série A ou ser um time muito frequente de Série B. O Sim, Operário não tem 10 anos ali de frequência na Série B. Hoje um time que está mais ou menos estabilizado numa Série B, mas isso ainda não tem 10 anos, então por isso ainda é um time estadual. sim. CSA, Cara, o CSA eu acho que ainda fica na linha estadual. É um time muito grande dentro do estado, acho que conseguiu em algum momento jogar a Série A, fazer ali alguma gracinha em Copa do Brasil, mas ainda tem muitos clubes na região dele que são muito maiores. Principalmente pela questão ali estadual. Tem alguns estados que são maiores, mais ricos do que Alagoas, então CSA não conseguiu dar esse salto ainda. sim. Agora, próximo Figueirense. Cara, o Figueirense eu fico na dúvida.
Porque o Figueirense jogou muito tempo a Série A, depois não conseguiu se manter, hoje já está aí há alguns anos na Série C, mas eu acho que ele nunca atingiu o patamar que o Juventude atingiu em algum momento. Não. Então, Para mim, eu tá bom. diria que hoje o Figueirense, talvez, desses que a gente já falou, talvez seja um dos maiores entre os times estaduais. Sim. É que mais algumas equipes, até o Fluminense aqui, também acho que nenhuma É salta aos olhos. A gente tudo time estadual. Aí pode... não tem nem muito o que comentar. Aí vamos pro primeiro de Série A, Fluminense. Fluminense acho que é o primeiro grande nacional, né, que a gente vai debater aqui. Ele não é um gigante, até porque ele não tem tantos títulos brasileiros, é tetracampeão brasileiro, ganhou a Libertadores recentemente, não é campeão mundial, não tem uma torcida tão gigante nacionalmente quanto outros clubes que a gente vai debater mais à frente, então é um grande nacional. Com certeza. Aí a pergunta: Botafogo. Botafogo tá à frente ou atrás do Fluminense? Cara, em títulos eu acho que o Fluminense ainda está consistentemente à frente. Mas o Botafogo tem uma questão histórica, principalmente de jogadores que participaram das Copas do Mundo de 58 e 62. De ter sido um time histórico que brigou com o Santos de Pelé. Então, um time com jogadores muito históricos, mas sem tantas conquistas. Então, eu acho que também não supera ali o grande nacional. Acho que fica na mesma prateleira que o Fluminense. Por falta de títulos. Eu já diria que é por não tanto por título, porque o título recentemente o Botafogo ganhou um brasileiro, uma a mais, ganhou uma Libertadores. Então, tipo, o Botafogo tá num momento também o Botafogo também tá num momento de crescimento. Só que o que me faz com que o Botafogo não vá para um patamar ainda maior é a bendita da inconsistência. O Botafogo é um dos mais inconsistentes. Ele passou por momentos assim, onde acho que ficou 20 anos sem ganhar um título expressivo, quase 20, 30 anos sem ganhar um título expressivo, aí vai lá e ganha, mas fica sempre nessa inconstância, diferente do Fluminense, que ganhando ou não ganhando, toda década você tem um ponto do Fluminense para falar. Aqui o Fluminense pelo menos chegou perto. E o Botafogo são pouquíssimos momentos isso. Eu não diria nem que o Botafogo foi inconsistente. Eu diria que o Botafogo ele foi consistente. Mas ele foi consistente negativamente. Do lado errado. Ele foi consistente brigando na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Ele foi consistente brigando para não cair, sendo rebaixado, inclusive algumas vezes. E eu nem coloco que você citou ali os títulos, que o Botafogo está num bom momento, mas ainda são poucos títulos. Ainda foi um ano só e ainda foi só. Em números, uma Libertadores só e mais um brasileiro só. Então não foi que ganhou ali 2, 3 anos para acumular números também, para crescer em números. Então também coloco como grande nacional. Sim. Torcida do Fogudo é o quê? Independente, CRB, Atlético Alagoinhas, Londrina, Caldense, Portuguesa do Rio, Potiguar e ABC. Aí todos times estaduais, né? O único que talvez eu discutiria seria o CRB, talvez. Ou Londrina, por ter um título de Série B. Mas Mas eu ainda acho que assim não conseguiram ultrapassar essa barreira. Não conseguiram se tornar times de Série A, nunca passaram ali de uma Série B. Afogados, o famoso inimigo do Atlético Mineiro. Foi o auge da história do Afogados, né? Eliminar o Atlético Mineiro numa Copa do Brasil. Foi um momento bonito, Ó, realmente. Afogados e Atlético Mineiro dentro do mesmo grupo aqui. É melhor até manter eles afastados, né? Que vai que dá briga. Vai dar BO se deixar eles muito próximos. Ai, ai. Não, outra coisa aqui, ó. Bragantino do Pará e cadê o Bragantino de São Paulo? Ambos estão na mesma prateleira, gente. Exatamente.
Mas aqui, vamos falar, sendo bem sincero aqui, só o Galo desse grupo aqui, para mim, foge de ser um clube estadual. Para mim não tem muita dúvida. Eu acho que o América Mineiro é o que mais se aproxima de ser um clube regional, Sim, mas mesmo assim ainda precisaria de uma consistência um pouco maior no futebol dos últimos anos aí para subir esse patamar. Então acho que até o Galo daí a gente discute o Galo, mas os outros exato. todos clubes estaduais. O Coelhástico, adoro o Coelhástico, acho que um time que eu tenho bastante simpatia e eu sei que é um time que faz muito com o que tem uma história, um histórico de criação de base, de novos jogadores ali, sempre surgindo no América, mas ainda falta aquele giro de chave para o América se estabilizar numa Série A. E, cara, às vezes é um títulozinho. É uma Sul-Americana, algum negócio ali, já muda a perspectiva do clube. Acho que falta aquele títulozinho para poder trazer talvez mais torcedor a longo prazo. A Copa do Brasil que o Juventude ganhou lá atrás, que a gente sabe que hoje é mais difícil, mas uma Exato. Copa Sul-Americana, talvez, com um bom planejamento. Exato. Imagina, pô, o quanto de pessoas ali da região de Belo Horizonte que teriam aquele incentivo. Pô, dá para torcer para América. Exato. Torcer para América é legal. Então acho que às vezes falta isso. Né? Galo. Cara, o Galo para mim tá no mesmo patamar que Botafogo e Fluminense. É um clube que ficou muitos anos sem ganhar ali até o título da Libertadores em 2013. É um clube que não tem tantos títulos numericamente falando. Então acho que está num patamar parecido. É um time que é tricampeão brasileiro, é um time campeão da Libertadores, bicampeão de Copa do Brasil. Não é um time que tem tanto número de títulos. É um time que tem muita torcida, é um time grande que nos últimos anos está sempre chegando, está sempre brigando, mas ainda está um passo atrás de alguns clubes aí mais fortes no cenário nacional. Fechou. É isso mesmo. Não tem nada a declarar. Acho que Galo tá realmente nesse bolo ali, nesse grupo. Tubarão, Bangu, Boa Esporte, Botafogo de Ribeirão, acho que todos aqui, exceto o Bahia, que vai discutir mais a fundo, são estaduais. Todos clubes estaduais. Tá, então já vamos tirar isso aqui da nossa análise já para facilitar. Os dois Bragantino, vamos mandar os dois Bragantino junto para ele ficar coladinho? Já fica perto um do outro. Os primos. Vou botar os primos juntos. Bahia. A minha opinião sobre Bahia. Bahia é um clube regional. Para mim é um clube médio nacional. Acho que não tem. Para mim, o Bahia é um clube regional. Por quê? O Bahia, ele subiu, fez uma graça e nunca mais voltou a ser o que era. O título mais. Depois daquela fase de ouro ali do Bahia, que mais repetiu, foi Copa do Nordeste. E, na minha visão, você jogar dentro da região Nordeste contra o Bahia te dá medo. Por exemplo, pô, é o time mais dominante aqui, é um time que volte meia nacionalmente faz uma coisa ou outra, mas eu não consigo colocar, na minha leitura, o Bahia como para mim ele é um clube regional. Era o mesmo argumento que eu tinha feito para o Curitiba, mas se for para analisar aqui a critério, se colocar esse seu argumento, a gente vai deixar a coluna médio nacional vazia. Mas o ponto uma coluna que não vai ser utilizada. Médio, para mim, quem poderia estar num patamar de médio? Você falar, por exemplo, o Atlético. O Atlético pode ser considerado um clube médio. Na minha visão. Eu acho que estão no mesmo patamar. Para. Estão no mesmo patamar. Graus diferentes do. Se o Atlético está no mesmo patamar do Bahia, eu sou um Corsa, velho. Não dá. Graus diferentes do mesmo patamar. É
É Não igual dá. aqui, o Figueirense está num patamar diferente do Bragantino do Pará, mas estão no mesmo patamar de time Porra, o estadual. Bahia não ganha um título há 1.500 anos. Mas o Deve Bahia estar é bicampeão. pegando O teia Bahia, de aranha lá na porra da sala de troféu do Bahia. Você compara com o Atlético, que ganhou duas Sul-Americanas aí, em um e o período Bahia é de bicampeão tempo. brasileiro. O Bahia é Para! bicampeão brasileiro. Tem Copa do Brasil? Não tem. Porra. Não tem, mas é bicampeão brasileiro. Para! Vocês têm a metade de títulos brasileiros do Bahia. E nós temos muito mais internacionalmente. Sim, Para! por isso estão no mesmo Porra patamar de de time time médio nacional, porra nacional. de time O nacional que só Atlético, ganhava brasileiro na época de mata-mata e só ganha Copa do mas o Nordeste. Atlético Paranaense Não, também só ganhou brasileiro na época de mata-mata, em 2001. para. Tá. Vou colocar ali, mas assim, honesto, porque colocou ali junto do Curitiba. É que você está indo num Mas ponto pra mim, diferente. O Atlético Paranaense tem mais conquistas e tem mais consistência do que o Bahia. Mas estão no mesmo patamar entre o médio nacional. Nenhum é um grande nacional e nenhum é um time regional. Eles passaram o patamar regional, estão em degraus diferentes do plano médio nacional e para um dia tentar, quem sabe, alçar o grande nacional, coisa que ainda não conseguiram. Concordo que o Atlético está num patamar superior, mas dentro do médio nacional. Acho que, para mim, é meio indiscutível. pra mim não faz sentido, mas tudo bem. Tá. Vai Bahia pro médio nacional. Torcida do Vitória, eu tentei. Aviso pra vocês, eu tentei. Que é o Vitor. Aqui, deste grupo aqui, tirando Vasco e Ceará, que dá pra gente analisar mais a fundo. Demais ali estaduais do Brasiliense aqui pra frente, né? Todos estaduais. Brasiliense, Vila Nova, Cabo Cabo Friense. Frio. O Vila Nova é o maior desses, mas acho que não conseguiu ainda se estabilizar como um time regional. O Vila Nova merecia uma categoria específica. Tem carisma por causa da torcida, porque o cara dando chinelada na própria cara, por causa de torcer pro Vila, aquilo é uma das cenas mais insanas da humanidade. O Vila só trata a gente mal. Pá, 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 pá. O cara dando chinelada na própria cara. E ganharam o O Vila estadual é depois de outro quase nível, 20 cara. anos esse ano. Foi uma festa insana, inclusive. Cara, aquele vídeo é um dos vídeos mais engraçados que eu já vi. Do cara, o Vila só trata a gente mal. Mas hoje é Tigrão. Vila! O cara dando um berro. É muito bom, cara. Ceará. Ceará é time regional. Tem uma baita torcida, muito forte no Nordeste, mas não teve muito tempo de Série A, não conseguiu fazer muita graça em Copa do Brasil. Acho que ali não conseguiu, mesmo na década de 90, início dos anos 2000, quando era possível, fazer o que o Juventude fez, por exemplo, ganhar a Copa do Brasil. Então acho que tá nesse patamar ali, principalmente pela torcida e pelos últimos anos que conseguiu jogar com um pouco mais de frequência a Série A. Exato. Vasco, vizinho também dos moradores aí, vizinho dos vizinhos, na verdade, né? Fluminense e Botafogo. Para mim também é o maior deles. Entre eles, eu acho o Vasco o maior, mas acho que tá no mesmo patamar. São Principalmente equivalentes. principalmente pelos últimos 20 anos que o Vasco tá muito mal, todos os rebaixamentos, todas as campanhas desastrosas que o Vasco fez, então muito por isso ele não conseguiu um patamar ainda maior. Exato. Náutico, Remo e Confiança. Três estaduais, né? É, acho que muito Cara, isso. Remo O dá Remo é um pra. clube regional, né? Ele é o maior do norte do país, ali junto com o Paysandu. Isso que eu ia falar. Na hora que eu falei, falei, putz, mas ele é regional. Pode puxar aqui que na região norte é umas equipes mais fortes, né? Corinthians. Corinthians é gigante. Para mim não tem muita discussão. Em títulos, acho que o Corinthians e talvez Fluminense, Vasco até são parecidos em quantidade de títulos. Eles têm
Eu acho uma. que internacionalmente sim, mas nacionalmente o Corinthians tem mais títulos do que todos, né? Tem É, mais. O eu ia Corinthians é falar, campeão de Copa do Brasil, tem 7 brasileiros. Internacionalmente está equivalente ali, uma Libertadores para cada. Mas nacionalmente o Corinthians tem mais títulos e a torcida também é Brasil, muito maior, poder de mídia. Eu acho que isso faz do Corinthians um gigante nacional. esse é o ponto que eu ia falar. O Corinthians é a definição do gigante nacional porque ele gera um impacto gigante dentro da nação, dentro do país. Exato. Porque, E diferente dos outros, o Corinthians é campeão do mundo. exato, Os outros perderam o Mundial em que participaram. O Corinthians foi campeão. Então acho que. tem esse diferencial. Corinthians inaugura, então, a nossa categoria dos gigantes nacionais. Craque, Criciúma, Vitória, São Bento de Sorocaba. Cara, daqui para frente. Ó, vamos lá. Quais dessas prateleiras, dessas duas aqui, que a gente tem um debate maior? Acho que Goiás, Criciúma e Vitória. Criciúma e Vitória. E o Fortaleza também. É. São Bento foi, foi, foi. E quando a gente tá fazendo esse foi, não é que a gente não veja a possibilidade dessas equipes terem sua relevância. É que para o nosso cenário, né, do todo nacional, acho que Brasil também, né, pode ir O junto. Brasil pode ir, o Novo Horizontino ali também. Tá, então, craque também. Criciúma. Cara, o Criciúma, ele tem uma Copa do Brasil, eu acho que por isso ele tá num patamar um pouco à frente do Figueirense. Mas aí ser um clube regional fica um pouco a dúvida, né? Porque ele também não teve tantos momentos de Série A. Ele teve Eu um digo, momento ali grande no início dos anos 2000, cai, fica alguns anos na Série B, volta em 2014, cai, volta o ano passado, cai. Então, talvez seja um dos maiores estaduais. se tivesse uma categoria escrito estadual premium, aquele que faz entre o estadual e o regional, seria a categoria perfeita para o Criciúma. E um detalhe, o Criciúma tem um Vai ser dificuldade estadual. porque ele não é da capital, né? É do interior, exato. Do interior, Os diferente do Carvoeiros. Figueirense, por exemplo. Os Carvoeiros. Mas é estadual fazer o quê? Não tem muito o que dizer. Vitória. Para mim, Vitória é Pra mim, regional. os dois são regionais para mim, tanto Vitória quanto Fortaleza. Cara, Fortaleza, para mim, assim, se a gente analisar recente e o que fez, Fortaleza é o regional. Mas eu acho que se a gente fizesse essa análise na época que o Fortaleza engatou aqueles 10 anos de Série C, talvez a gente jogaria o Fortaleza para baixo. Né? Ali foi um momento bem, bem difícil ali pro Fortaleza. A década de 90 também foi um momento terrível. Inclusive, agora o material esportivo do Fortaleza relembra a década de 90. Houve também muita crítica, que foi um momento, inclusive, que o Fortaleza quase faliu. Exato. Então, mas assim, os últimos anos. É um TBT de qualidades duvidosas. Exato. Eu acho que pro Fortaleza é regional, principalmente pelos últimos 10 anos. O clube que conseguiu se estabilizar na Série A, conseguiu uma final de Sul-Americana. É um clube ali que conseguiu crescer bastante. Exato. Ó, Goiás, para mim, Goiás é a definição do clube regional. Você pensa, Centro-Oeste, time de futebol, Goiás. É o maior clube da região. Ele Assim, ele é a região, praticamente. Não tem nem o que a gente dizer. o Goiás, inclusive, eu acho que ele é mais consistente que todos os outros aí, dos que Sim. estão na linha do regional. O que falta para ele é um título, talvez, para se tornar um médio nacional. O Falta ali Goiás uma. é a ponte preta do Centro-Oeste, cara. Falta Exato. aquele título, aquele bendito título pra falar, putz. Faltou um título um pouco maior, aquela Sul-Americana que eles perderam a final para o Independiente. Faltou talvez uma Copa do Brasil ali em algum momento.
faltou esse detalhe que eu acho que faria do Goiás um time médio nacional, porque ele foi muito consistente durante muito tempo em Série A. E, na maioria das vezes, um time que incomodava muito. Bingo. Jogar no Serra Dourada era sempre visto como um problema, né? Exatamente. Cara, Guarani. Guarani é uma equipe que eu tenho certa dúvida. Cara, o Guarani é complicado porque, assim, ele seria uma equipe estadual porque nem título estadual ele tem de Série A. Então é uma equipe que também não tem toda essa constância. Só que ele tem um título brasileiro. É isso que pesa um pouco mais. Tem uma grande torcida, é muito tradicional, é da maior cidade de interior do Brasil, que é maior, inclusive, que várias capitais. Mas eu Sim. não sei se ele chega a ser um time médio nacional. Tá, aí Porque. vou utilizar o mesmo argumento. Ok, a gente pode. Vamos pegar o Coritiba de exemplo. O Coritiba, ele tem tantos títulos estaduais porque ele sempre foi uma das principais forças do estado. O Exato. Guarani não tem esse privilégio. Ele tá num tanque de tubarão. Então, curiosamente, pro Guarani era mais fácil você ter alguma coisa nacional do que uma coisa estadual. Pode parecer loucura, mas é. Por causa do chaveamento e tal coisa. O Guarani, para mim, ele entra no médio nacional pelo critério que o passado do Guarani é um passado muito forte. Tão regular quanto dos outros dois. E Então, muitas revelações também. Acho que Careca, Zenon, Luizão, tem muitos jogadores que, inclusive, foram de seleção brasileira, que em algum momento surgiram muito bem, muito forte no Guarani. Djalminha. Tinha muito cara bom que passou ali na década de 70, 80, 90 pelo Guarani. e eu não Então, posso botar na mesma prateleira do estadual um Bragantino, que nunca ganhou nada, se compara a níveis assim, caramba, o Bragantino é temido. Acho que o Bragantino tem uma série B, se não me falha a memória. no Comparar, projeto, no projeto Red Bull, né? você comparar com o Guarani, cara, que é uma equipe. E velou o craque Neto, né? Craque Neto. Mas o Guarani, que sempre foi uma equipe temida, era visto como, vamos dizer assim, muitas vezes o quinto elemento do Campeonato Paulista, junto dos quatro Exatamente. grandes. Então, acho que, Eu para acho mim, que o Guarani é médio Guarani, nacional. médio nacional. Isso aí, sem dúvida. Grêmio! Grêmio é time estadual, isso eu posso garantir já. Cara, Grêmio é gigante nacional. Tricampeão, é um dos brasileiros tricampeões da América, é campeão do mundo. É um time que pentacampeão da Copa do Brasil. Não tem tantos títulos brasileiros, são só 2. Inclusive, é o único que tem mais Libertadores do que brasileiro. Sim. Mas isso mostra uma força internacional. Quando você vai ver jornalistas lá na Libertadores conversando com torcedores de outros países, um dos clubes mais citados como um dos brasileiros mais temidos é o Grêmio, principalmente pela essa força copeira que o Grêmio tem. O Grêmio não tem um título de pontos corridos. A história do Grêmio é forjada no mata-mata. E o Grêmio sempre foi muito temido ali no mata-mata. O título mundial também, para mim, faz com que a equipe esteja um patamar à frente ali de Galo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Acho que o Grêmio está no nível abaixo do Corinthians. Isso, para mim, é notório pela força nacional que o Corinthians tem, pelos títulos brasileiros a mais que o Corinthians tem, mas a força regional do Grêmio é muito grande. O Grêmio tem torcida em todo o Rio Grande do Sul, muita torcida em boa parte do Paraná, numa boa parte de Santa Catarina, numa boa parte do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então é um dos poucos clubes, fora os clubes do eixo Rio-São Paulo, que consegue ter torcida em mais estados. Então acho que é uma equipe muito relevante. Estou falando sem clubismo aqui agora. Só que agora criou um problema para nós, né?
Se o Grêmio tá aqui, obviamente o Inter vai ter que ser o maior de todos, né? Que o Inter tá sempre um passinho à frente do Grêmio, né? Aí eu peço que você se retire do programa, que você já tá falando absurdo. Você já tem que tomar o seu remedinho, tem que tomar o seu Gardenal, que aí Tomar é o loucura. Gardenal. Quem tem que tomar Gardenal é você. Como é que você vai depois colocar pro Coxa e o Atlético tá na mesma categoria? Aí você tem que tomar uma chuva de prata, aí você tem que tomar uma chuva de prata, aí não dá. Se lascar. Aí já é maluquice. Pode falar um absurdo e falar que a porcaria do Coxa é médio nacional, mas quando eu lembro que o Inter tá na frente do Grêmio, aí vai dormir, cara. Aí os louquinhos do hospício tem que chegar em você falando, dá uma segurada que tá demais. Dá uma segurada que você tá exagerando. Você esqueceu de tomar aquele remédio do bom senso. Aí botar o Coxa nesse nível, não, também não dá. Se o Coxa tá no mesmo nível do Atlético, com certeza o Inter tá à frente do Grêmio. Isso aí é incontestável. Aí já é internamento, aí é loucura. Guarani de Sobral, essa turma aqui, acho que talvez o Sampaio Corrêa dava para conversar, mas ainda assim. Eu acho que se a gente fosse fazer algo dos times mais simpáticos, Sampaio Corrêa, Bolívia Querida brigaria no topo, mas é time estadual, não tem muito para onde correr. Daqui até aqui, acho que é só o Cruzeiro. O Paraná Clube, em algum momento, e a Chapecoense também, em algum momento, brigaram ali. Se quiser discutir a Chape, mas pode colocar tudo no estadual, até a Chapecoense ali. Finado Paraná Clube, né? Descanso em paz. Joinville, se fosse futsal, estaria entre os maiores. Verdade, cara. Se fosse Pena que é futebol. E a gente descobriu para quem que torce. Eu vou até dar um zoom aqui. A gente descobriu para que time torce a pessoa que fez a playlist, né? Fez a tier list. Botou Havaí, paixão para toda a vida. Certeza que temos um havaiano fazendo aqui a tier list. Revelou um pouco do seu amor, né? Ó, esse aqui é brabo, tá? Galera, esse daí é um que vai tentar galgar prateleiras nos próximos anos. Paraná, descansa em paz, né? O Paraná Clube, em algum momento, eu acho que ele tentou brigar para se tornar um clube regional, mas desde 2007 degringolou. O Paraná Clube é um time que tinha estrutura, que conseguiu construir uma certa torcida ali para subir de patamar, mas depois daquele rebaixamento foi indo ladeira abaixo até depois cair para a Série C e hoje estar na segunda divisão, ter sido rebaixado, inclusive esse ano, pela terceira vez para a segunda divisão paranaense, depois de ter ficado 2 anos na segunda divisão paranaense. Então, o Paraná Clube se perdeu ao longo do tempo. Com certeza. A Chapecoense teve ali um momento muito bom, o título da Sul-Americana, mas acho que a tragédia ali talvez tenha prejudicado muito a Chapecoense para também dar esse salto, esse salto a mais. Mas é um clube que poderia ter conseguido crescer um pouco mais, mas também sofre. O interior não é uma cidade tão grande. É o que você falou. A gente tem que separar muitas vezes simpatia de nível técnico. A Chapecoense, tirando ali dois, 3 momentos na carreira, na história do clube, é um clube estadual. É um clube que briga por um protagonismo estadual ainda com Criciúma, Havaí e Figueirense. Ele briga por esse espaço. Em vários momentos não foi uma equipe forte nem no próprio estadual. Na maioria dos momentos, inclusive. A gente adora a Chape no sentido da simpatia, no sentido da história, no sentido de entender que aquele time merecia ter jogado aquela final, aquela trágica final que acabou não acontecendo. Mas não dá para, baseado na simpatia, a gente botar a Chape num nível mais alto. Então, meio que é uma situação complicada, onde a simpatia ela é por um motivo péssimo. Mas ela não torna o nível maior do que ele
realmente é, né, tecnicamente. Exato. Cruzeiro. Esse aqui é fácil para mim. Cruzeiro é gigante. Nacional, Gigante nacional. O Cruzeiro, inclusive, ele é bem maior que o Galo. Né? Fazer uma corneta aqui, o Cruzeiro é bem maior que o Galo. Cara, Cruzeiro é tetracampeão nacional, Cruzeiro maior campeão da Copa do Brasil, bicampeão de Libertadores. É uma equipe que está sempre brigando lá em cima. Teve um momento terrível agora recentemente ali com os 3 anos de Série B, mas está conseguindo se reestruturar aos poucos, agora com um dono bilionário também. Cruzeiro é gigante. Falta só o Mundial para o Cruzeiro. é isso que eu ia falar. Faltou Cara, só se o Mundial. Cruzeiro tiver um Mundial, velho, ele entra no top 5, velho. Faltou o Mundial. Pro Cruzeiro é isso, realmente. Cara, Paysandu, pra mim, regional ali junto do Remo, não tem nem o que dizer. Eu acho que o clássico Repá é maravilhoso, é bagulho de louco. Aceitando os convites, né, Kelvin? Se alguém quiser pagar um tour do Hora do Jogo pro Repá, a gente tá Se quiser fazer conteúdo com a gente tá à disposição. Já pegamos, como é que é? Já pegamos só receber a gente com ingresso pro jogo e um açaí, velho. É nóis. Já fazemos um bem bolado. Deste grupo aqui, acho que até o São Caetano não tem nenhum questionável a nível regional, né? Cara, o Santa Cruz daria para discutir se é um clube regional. E a Ponte Preta também teria argumentos para discutir. Mas pode colocar os outros, depois a gente vê se discute. Assim, argumento para Ponte Preta, é um time histórico. É o time mais velho do Brasil, mais antigo, um time que durante muito tempo figurou em Série A, conseguiu uma constância de Série A, mas falta o título, né? Tem uma final de Sul-Americana, 2013, mas é um ano que também é rebaixado no Campeonato Brasileiro, e desde então figura mais em Série B, inclusive esse ano está na Série C. Se a gente fosse falar de time histórico, talvez a Ponte Preta tivesse lá nas cabeças, porque é um time muito histórico, é um time que tem uma tradição muito grande, mas falta os títulos, falta um punch a mais, que em determinado momento o rival de cidade, o Guarani, conseguiu ali, principalmente na década de 70, e a Ponte Preta não conseguiu isso, então fica no time estadual ainda. Cara, eu, usando o mesmo critério do rival Guarani, que eu coloquei para médio nacional, eu vejo, por exemplo, a Ponte Preta tem mais regularidade, talvez, que Vitória, que Fortaleza e que Ceará. Para mim, é regional. Cara, eu compro. Eu subiria a Ponte. A Ponte Preta é muito histórica. Santa Cruz, vou ser bem sincero, estadual para mim. O Santa Cruz, o que pega é a torcida, né? Uma torcida inacreditável. É foda. Coisa de maluco. O time na Série C, na Série D, tem uma das maiores médias de público nacional. Isso é bizarro. Só que foi um clube que, mesmo nos momentos que subiu para a Série A, não conseguiu se manter mais de um ano. Sobe lá em 2005, joga 2006, cai. Sobe ali em 2016, inclusive ganha até a Copa do Nordeste, mas cai no mesmo ano. Então acho que faltou em algum momento ter uma regularidade de Série A, coisa que nunca conseguiu. Coisa que o Fortaleza, que o Vitória, que o Ceará conseguiram, né? Então, time estadual. Exato, não tem nem o que dizer. Acho que Santa tem um carisma absurdo, mas acho que nem dentro do próprio estado ele é visto como o número 1, né? Então é um pouco complicado nesse aspecto. Tocantinópolis, acho que também entra aqui junto. Tombense 13. Acho que todos ali entram. Ipiranga, Vitória da Conquista, Ipiranga da Amapá. Acho que dá para jogar todos esses a partir do Tocantinópolis, exceto o Toledo, que a gente vai discutir. Exato, era isso que eu ia falar. O Toledo a gente vai ser obrigado a colocar assim, ó, na minha concepção,
grande nacional pro Toledo e maior de todos pro Atlético. Fechamos aqui, tchau, obrigado por se inscrever no canal, velho. Maior de todos, Grêmio, e aí o Toledo sozinho na segunda prateleira. Mas aí entra o mesmo problema. Se a gente vai botar o Grêmio no maior de todos, a gente vai ter que criar a categoria maior de todos para botar o Inter. E a maior de todos para botar o Atlético. Aí você já tá sendo maluco. De novo, a segunda vez no mesmo programa. Aí. Se fizer mais uma. O fim do hora do jogo. Se fizer mais uma vez, já vai ter tipo de música amanhã no Fantástico. Eu tô rachando elenco na hora do jogo hoje. Aí é complicado. Toledo, campeão da Taça Barcimi Sucupira em 2019. Não, vamos colocar o Toledo como líder dos estaduais, cara? Vamos colocar para alegria da zoeira. Toledo é o maior dos estaduais. Julguem a gente. Sem clubismo. Bora aqui. Problema. Esporte. Cara, opinião polêmica. O esporte, se não é o maior, é um dos maiores da região Nordeste. É um dos maiores, com certeza. Tem uma torcida fanática, tem um estádio ali que amedronta, mesmo muitas vezes não tendo um time com tanta qualidade. Campeão brasileiro. Eu considero Flamengo Sport campeão brasileiro de 87. Então, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, não faz tanto tempo, 2008. É um clube que figura muito entre Série A e Série B. Você não vê o Sport numa Série C, Série D. É Série A ou Série B. Mesmo que normalmente não faça boas campanhas na Série A, é um clube que está sempre ali. É um clube que já ganhou várias vezes Copa do Nordeste, muitas vezes campeão estadual. Para mim é médio nacional. Médio nacional para o esporte. Para mim, tricampeão a gente tem aqui o Bahia, que é um dos maiores campeões da Copa do Nordeste, o Vitória, que também um dos maiores campeões, e esporte aqui. E o diferencial do Bahia e do esporte é que ambos têm brasileiro de primeira divisão. O Vitória tem brasileiro, mas de segunda divisão. Acho que isso. O Vitória recentemente ganhou a Série B e o Vitória pegou vice de brasileiro e de Copa do Brasil. Perde a Copa do Brasil em 2010 para aquele time histórico do Neymar e perde o Brasileirão. Agora eu não me lembro se é 93 ou 94, que ele perde para o Palmeiras. Eu sempre troco ali, porque o Palmeiras ganha 93 e 94 de Vitória e Corinthians. Eu sempre esqueço qual foi em que ano. Mas perdeu uma final de brasileiro pro Palmeiras. O Dida era o goleiro do Vitória. Tá, então agora vamos para o elefante na sala. Vamos falar desses últimos 6 aqui. Eu fiz tanta brincadeira, tanta piada do Atlético, mas assim, acho uma afronta o Coritiba e o Bahia tá no nível da gente? Acho uma afronta. Mas todo mundo tem o direito de falar merda uma vez na vida, né? Fazer o quê? Eu coloco, tipo assim, eu tapo o nariz e boto o Atlético como médio nacional. Eu tapo o nariz e coloco, sem mais opiniões. Porque assim, nós somos o número 1 dos médios, na minha visão. Tipo, concordo, tem o G12 dentro do Brasil, o Atlético é o 13. E se o Botafogo não tivesse se despertado, o Atlético tinha passado o Botafogo. Eu concordo com você nessa. Principalmente, o Atlético conseguiu os títulos nacionais, mais recentemente, Brasileirão em 2001 e a Copa do Brasil em 2019. E a diferença do Atlético para os outros, eu acho que se você fosse discutir isso até o final da década de 90, o Atlético seria um time regional. Esses outros clubes ali, Sport, Bahia, Guarani e Coritiba, já tinham as suas conquistas nacionais, já tinham a sua relevância nacional maior. O Atlético começa a construir isso a partir dos anos 2000, com o título brasileiro em 2001, com o vice-brasileiro ali, que praticamente quase foi campeão em 2004, vice da Libertadores em 2005, depois vice da Copa do Brasil, a Copa do Brasil em 2019, os 2 títulos da Copa Sul-Americana, depois mais uma final de Libertadores em 2022. E o Atlético, apesar de estar há menos tempo nesse patamar, o Atlético conseguiu o que esses outros 4 clubes não conseguiram, que foi a relevância internacional, que foram os 2 títulos da Copa Sul-Americana e as 2 finais de Libertadores.
Então, por isso, para mim, é o prime do médio nacional. Exato. E eu tenho a visão de que se o Atlético tivesse continuado aquele projeto com organização, fazendo as coisas certas, vamos falar o português bem claro, o Atlético hoje poderia ser um grande nacional. Mas, por causa das cagadas, principalmente ali a partir de 2020, o Atlético começou a dar umas rabiadas que acabou na atual Série B. Se a gente for colocar aquele período ali, o Atlético foi muito mais competitivo, em que ganhou a Copa do Brasil e as duas Sul-Americanas e o vice da Libertadores de 22. O Atlético foi muito mais competitivo do que pelo menos metade dos 12 grandes. Sim, mais competitivo que Corinthians naquele período, Cruzeiro naquele período, Vasco, Grêmio naquele Fluminense. período. Acho que só o Galo que teve ali um período também bom junto. Ganhou uma Copa do Brasil em cima da gente, mas restante ali nós fomos jogando mais bola do que os demais. Para mim, Palmeiras é poupa-tempo. É gigante nacional, não tem nem o que dizer. Palmeiras é gigante nacional. É maior campeão nacional, vários títulos de Copa do Brasil, muito forte no estado, uma torcida gigantesca nacionalmente. Mas tem aquele fatorzinho, né? Tricampeão da Libertadores, falta o Mundial. É o que falta pro Palmeiras entrar na briga ali para mim com Santos, Flamengo e São Paulo, faltou o Mundial. Assim, eu considero 51 como sendo um título mundial. Na minha leitura, num cenário que não tinha nem Libertadores e nem Champions, é um título que tem um peso similar. O problema foi o hype da torcida do Palmeiras em cima desses títulos veio depois que o Corinthians ganhou. Então, meio que deu um ar de estamos tentando caçar uma coisa para competir. Então, eu acho que o que ferrou a força do Palmeiras como campeão mundial não foi a competição em si, é a percepção devido ao timing que o torcedor do Palmeiras começou a levantar essa questão. Exato. Esse é o principal problema. Aqui, Internacional também é grande, é um gigante nacional, incontestável. Eu mesmo, como acho que é time de bairro. Time de bairro. Ué, ele pelo menos é o time de bairro de Porto Alegre, né? O Grêmio já tá em Canoas, praticamente. Então, quando é duas cidades, você vê como é grande. Ele inverteu bem essa. Não, mas de duas agora, cidades, você brilhou. Agora, brincadeiras à parte, é um gigante nacional, é um clube tricampeão brasileiro, bicampeão de Libertadores, campeão do mundo, único campeão brasileiro invicto, campeão de Copa do Brasil. É um clube que, assim como o Grêmio, apesar de ter menos torcida, óbvio, vai ter que deixar atrás. Eu não vi se ela tá. Tô aqui na frente, né? Deixar atrás, eu vou embora. Não, mas assim, para concluir, é um clube. O Grêmio tem mais torcida que o Inter, mas o Inter também tem torcida em todo o Rio Grande do Sul, tem muita torcida em várias regiões do Paraná, tem torcida em Santa Catarina, boa torcida também no Mato Grosso do Sul. Então, assim como o Grêmio é um clube que consegue ter também torcida em vários estádios, é um clube com relevância. O título mundial também pesa bastante, como foi também para cima do Barcelona, então também incontestável como um gigante nacional. Agora vamos para o top 3, né? De Libertadores, nós temos 3 tricampeões. E cada um, para mim, tem um ponto positivo e um ponto que desabone para ser o maior de todos. Para mim, Santos. Santos tem um ponto positivo, que é toda a aura em torno de ser o time do Pelé, de ser o brasileiro que foi primeiro gigante, ou acho que o primeiro gigante da história do futebol brasileiro, a gente pode dizer que é o Santos. É um clube que o mundo conhece o Santos, isso é incontestável, mas ele é o único dos 3 que caiu para a Série B. Do Flamengo,
acho que o Flamengo tem a maior força de nome nacional de todos, talvez ali só equiparado pelo Corinthians, ou seja, até a pessoa que pouco sabe o que é futebol já deve ter ouvido falar de Flamengo. Acho que é incontestável essa fala sobre o Flamengo. O que me quebra pro Flamengo é a questão de que foi um ciclo muito longo, ou seja, é um time que praticamente se consolidou a partir de 80 e sempre faz um ótimo momento, aí fica 5, 10 anos sem ter um momento legal, vai e volta. Então, por essa questão... Aqui daí eu refuto isso para falar do Santos. Exato. Porque você pega os grandes... O Flamengo é um time que se constrói a partir da década de 80. Campeão brasileiro 80, 82, 83, 87. Depois ainda ganha 92, 2009 e agora mais recentemente 2019 e 2020. Ganha a Copa do Brasil ali na década de 90, 2006, 2013, mais duas recentemente. Mas ele busca mais títulos ali. A década vitoriosa na década de 80, ganha alguns títulos na década de 90, ganha uma Copa do Brasil e um brasileiro ali nos anos 2000, depois pinça mais uma Copa do Brasil em 2013 e vem com esse período vitorioso desde 2019. O Santos foi um time de 3 eras. A era do Pelé, que foi a maior era, e é por isso que o Santos está nessa briga, pelo momento ali do Pelé, que conquista 6 títulos brasileiros, que conquista as duas Libertadores e os 2 Mundiais. Então foi o grande momento do Santos, da história do Santos, e talvez eu diria que o grande momento do futebol brasileiro como um todo, principalmente por conta do Pelé. Mas depois o Santos só vai ganhar de novo com o Robinho e Diego, ganhando os 2 brasileiros em 2002 e 2004 e o vice da Libertadores em 2003. E depois o Santos só vai ganhar de novo 2010, Copa do Brasil, com o Neymar, 2011, Libertadores, 2012, Copa Sul-Americana. E desde então está sem ganhar. Então acho que o Santos falta constância, para mim. É lógico que o Santos tem uma diferença, que o Santos não é de capital, o Santos é do litoral. É um clube de litoral, isso também dificulta um pouco nessa briga ali para conseguir recursos, para montar o time e tudo mais. Dificulta um pouco, com certeza. E para mim esse é o principal ponto negativo do Santos. É um clube que, fora essas 3 eras, ele não conseguiu manter a mesma competitividade que o Flamengo e São Paulo foram muito mais constantes. Você pega o São Paulo, por exemplo, o São Paulo ganhou algo em praticamente todas as décadas. Tem título brasileiro na década de 70, tem título brasileiro na década de 80, na década de 90 ganha o brasileiro de novo, tem o seu maior momento com o bi da Libertadores e o bi mundial. Depois, nos anos 2000, ali quando o São Paulo é claramente o maior clube do Brasil, com o Refis, era o clube mais estruturado, onde o futebol brasileiro ainda era muito varziano. O São Paulo era o clube que todo mundo queria ser, todo mundo almejava o lugar de São Paulo, e conquista mais uma Libertadores, mais um Mundial, conquista um tricampeonato brasileiro nos pontos corridos, ali no início dos pontos corridos, e depois volta, ganhou o Sul-Americano, agora recentemente ganhou uma Copa do Brasil. Acho que talvez seja o pior momento histórico do São Paulo, mas ainda assim é muito grande, ainda assim tem muita torcida, ainda assim é muito, muito relevante. Então, todos têm os seus pontos de argumento. Mas eu tenho um preferido entre os 3 para ser o maior. Eu também, acho que assim, você colocou justamente o ponto, que eu fiz entre aspas, a introdução do tema, e você foi bem no ponto que para mim é o decisivo, que é o fator. Os pontos que desabonam, na minha visão, tanto o Flamengo quanto o Santos, não desabonam o São Paulo. Esse é o problema. Para mim, esse é o ponto que, para mim, desequilibra. O Santos tem a questão do... Eu acho que o Santos ele merece um bônus adicional por ser o único dos 3 que é um time de interior, a grosso modo, porque a cidade de Santos não é uma cidade tão grande assim, e o Santos conseguiu espalhar seu clube para longe. Por quê? Vamos lá, São Paulo.
O São Paulo é de uma cidade que sempre foi com milhões de moradores. Então, se você conseguir pegar 40, 30% da cidade, não, nem considerando região metropolitana, você já tem uma torcida de mais de milhões de pessoas. Entende? No começo já. Flamengo é o mesmo cenário. Além de você estar numa cidade onde a usina de produção cultural do Brasil. O Flamengo está sempre muito próximo ali dos grandes artistas, das grandes produções de cinema, de TV. Então, meio que você ganha esse bônus. O bônus que o Santos meio que ganhou devido na marra pelo resultado técnico e pela representatividade do Pelé. E o São Paulo ser o time que não teve esses bônus, porque claramente o time mais celebrado da cidade de São Paulo é o Corinthians, pelo número de torcedores, faz com que eu coloque o São Paulo como o primeiro. Além de não ter caído, que é o ponto que desabona o Santos. Eu também assino embaixo, acho que o São Paulo é o clube mais regular dos três, o São Paulo nunca caiu e para mim nunca brigou efetivamente contra o rebaixamento, coisa que o Flamengo brigou em vários momentos, principalmente no início dos anos 2000 ali, teve ali alguns momentos ruins, chegou ali em penúltima rodada, última rodada ali, ainda com algum resquício, com algum medo. Lógico, o São Paulo em alguns momentos figurou em zona de rebaixamento, ou chegou nas últimas rodadas ali ainda próximo, ainda com chance matemática, mas você nunca viu durante o campeonato e falou, São Paulo vai cair. Você falou, o São Paulo tá mal, mas não vai cair, vai se manter ali no meio da tabela. Então, é um time muito, muito forte, muito consistente, na maior parte do tempo muito organizado. Acho que e o tri mundial também pesa demais. Ele nunca perdeu um mundial. Ele é o único brasileiro trimundial. Então, acho que fica meio difícil competir. Cara, imagina que bizarro. Imagina a gente viu o último Super Mundial e os brasileiros foram bem. Imagina se por um acaso, velho, o São Paulo joga o próximo Super Mundial e o São Paulo vai pras cabeças, velho. Eu acho que ia ser a Genkidama dos torcedores de todos os outros times. Não. Tetracampeão mundial é sacanagem. Aí também é demais, né? Ia virar uma Genkidama nacional contra o São Paulo, cara. Mas não. Vocês estão excedendo o limite da sorte. Vocês já estão abençoado demais. Mas, então fechamos em São Paulo, Kelvito? São Paulo, acho que para mim é meio indiscutível. São Paulo entra no top 1 e Santos e Flamengo estão aqui no top 2, no nosso na segunda prateleira. Então, primeira prateleira, São Paulo. Segundo, Corinthians, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, Santos e Flamengo. Na terceira prateleira, Vasco, Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro. Quarta prateleira, Atlético, Curitiba, Bahia, Guarani e Sport. Prateleira seguinte, Ceará, Juventude, Remo, Paysandu, Vitória, Fortaleza, Goiás e Ponte Preta. E a última prateleira, uma penca de gente, mas liderada pelo nosso técnico. Campeão da última prateleira. Agora printem, cobrem e nos ofendam. Ofendam com respeito. E por que essa aqui tá bagunçada, essas prateleiras bagunçadas? É com certeza uma brecha para um próximo vídeo. Então, se vocês querem, além da nossa tier list, um top 10, a gente só separa a nata, já que no Brasil tem G12, nós vamos ser obrigados a tirar 2. E a ranquear um por um. Já deixa aí nos comentários se vocês querem um top 10. A parte 2 desse vídeo, né? A gente não cansa de dar problema e inviabilizar nossa saída para outros estados. Aí a gente vai aumentar um pouquinho o problema. Mas é isso, meu povo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês nesse vídeo. Esse é a estreia, esse é o começo dessa nova fase do Hora do Jogo, a nossa fase resenha, a nossa fase mais, vamos assim, tranquila do HDJ. Espero que vocês estejam tão felizes com esse nosso momento, tanto quanto nós. E se gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Se inscreva nesse canal, pelo amor de Deus,
Estão quase batendo 900. Quase batendo 900. Ajuda a gente, por favor. Dá por favor, se inscreva no canal, porque vai ajudar demais nesse novo modelo, nessa nova cara aí do HDJ Futebol Clube. Nos ajude. E detalhe, quem se inscreve no canal, o time automaticamente é campeão. No mesmo ano. Exato. Que fique claro, tá? O time vira gigante. Canal, sai de grande nacional para gigante. Sobe de patamar. Então, se você quer o bem do seu time, se inscreva aqui no HDJ. Você torce pro São Paulo, vai virar time intergaláctico. Exato. Vai disputar com o Real Madrid, velho. Vai ser o maior do mundo. Se você torce pro Toledo já vai subir. Vai voltar para a primeira divisão do Paranaense. Vai voltar para a primeira divisão. Vai ganhar a primeira divisão. É só se inscrever no canal que a maravilha acontece na sua vida. Vai duvidar ou vai simplesmente ver que este canal está trazendo um bem para sua vida? Fica a dica. Mas é isso, meu povo. Até mais. Valeu!